Olá, pessoa, tudo certo? Hoje eu quero falar um pouco sobre novos formatos de imagens para a web e como utilizá-los na sua aplicação. E quando eu digo novos, não significa que eles são recentes, mas que em comparação ao JPEG e ao PNG, são um pouco mais novos e têm suas diferenças e motivos para serem utilizados. Mas por que usar formatos diferentes dos convencionais que já conhecemos, do que o nosso JPEG, PNG e o nosso GIF? O formato JPEG é um formato um pouco antigo, né? Um dos primeiros a surgir pela web e, se eu não me engano, ele nem é atualizado desde pouco antes dos anos 2000 ali. E além disso, ele não é um formato que dá para trabalhar muito bem, pois além de não ter uma compressão muito boa, se você aumenta um pouco o tamanho, ele estoura. Diferente do PNG, que já é um pouco mais maleável, né, digamos assim, ele suporta uma transparência e é o formato recomendado pela W3C. E antes de partir para o código, né, eu quero falar um pouco mais, então vou ficar parado nessa tela por mais um tempo, mas eu quero falar um pouco mais sobre esses formatos, né? Então, sobre outros formatos que nós podemos utilizar. Tem dois principais que nós podemos utilizar na web, que são eles o WebP e o AVIF. O WebP surgiu pelas mãos do Google, ali em 2010, mais ou menos, e ele oferece em média de 20% a 40% de redução do tamanho para outras imagens. E aqui eu estou falando de alguns formatos que não têm assim uma perda de qualidade grande, às vezes nem tem perda de qualidade, né? Dependendo do que você faz para converter essas imagens. E o segundo formato, que é o AVIF, é um formato criado pós 2015 pela Alliance for Open Media, ou Aliança pela Mídia Livre. Eu não sei a data de criação ao certo, não achei nada disso na internet, uma data de criação, mas ele começou a chamar atenção quando a Netflix começou a utilizar nas suas aplicações em 2018 e quando a Microsoft adicionou suporte em 2019. E o Avif ele promete um tamanho de até 10 vezes menor do que o do PNG. Mas agora sabendo como são esses formatos, vamos partir um pouco mais para código aqui. Eu já tenho numa pasta algumas imagens que eu já deixei aqui prontas, né? Eu achei uma imagem aí pela internet, uma imagem que tem uma qualidade boa, que tem cores boas, que dá para a gente ver as diferenças. Então, eu tenho aqui o Avif, por exemplo, né? Que já é essa imagem que promete ser 10 vezes menor do que o PNG. E eu tenho aqui o PNG, então você dá para ver que a qualidade é muito boa, não tem muita diferença entre elas, na verdade não é nem perceptível a olho nu. Talvez se eu der um zoom, alguma coisa assim, fique mais perceptível. E eu tenho aqui também o WebP. Então já tenho aqui umas imagens prontas, depois eu te mostro melhor como converter, onde você acha uma forma de ter esses formatos de imagem. Mas eu vou criar aqui então um index.html. Nesse index.html, eu vou usar o Emmet aqui, né? O Emmet Abbreviation, só para criar um HTML 2.5 para criar aqui um snippet de HTML5. Então aqui nada muito complexo, eu tenho aqui só um HTML básico com head, um body aqui, nada demais. Dentro do meu body, eu vou criar aqui dentro uma tag chamada picture. E o que é essa tag picture? O Picture funciona como um container onde você pode ter o controle absoluto sobre a sua imagem e formas de como renderizá-la. Nós podemos ter múltiplos elementos source, que vamos ver em breve o que é esse elemento source, e um elemento de image, e o que o navegador faz é escolher, a partir desses sources que você define, qual é o melhor a ser aplicado para o estado atual do seu navegador. Então, dentro, nós vamos ter aqui um elemento source, que ele é basicamente um elemento vazio. De vazio significa que ele não renderiza nada, mas que serve só para ser essa escolha de qual mídia nós vamos renderizar. E agora para os atributos que nós temos nesse source. Nessa tag, vamos ter aqui um source set, que é basicamente uma lista de source de mídia e que eu posso ter até mais do que uma aqui e também definir tamanhos. Eu não preciso definir só aqui uma URL. Eu posso ter várias coisas aqui dentro desse atributo. Eu posso até falar em outro vídeo sobre como utilizar melhor o source set e responsividade de imagens, mas para isso a gente vai focar apenas no formato. Depois eu tenho aqui um atributo type também, que ele vai ser o MIME type da imagem. Então aqui o que eu tenho dentro do meu source set, no caso vai ser o URL da minha imagem. Então eu posso colocar ponto barra para pegar a partir da raiz, image.avif,
que é a primeira imagem do AVIF aqui, né? E o type dele, como é um MIME type, vai ser image/avif, que é o nosso tipo da imagem. Eu posso copiar esse source, porque aqui abaixo eu vou colocar o WebP, então tudo que for AVIF aqui embaixo eu só coloco o WebP. Simples assim. E agora abaixo nós vamos ter a nossa tag de image. Então aqui a tag de imagem. E aqui eu posso ter também o meu source set, é que ele já deu automático aqui por causa do Emmet. O meu source, mas pode ser o source set, ponto barra image.png. Aqui eu não preciso ter um type, mas vamos ter um out aqui, né? Por questão de acessibilidade, eu quero ter um out bem definido. Então aqui eu posso colocar Aquaman sobre uma pedra dentro do mar, cercado por peixes. Ele deu uma quebradinha no Alt aqui, eu vou só dar um para alinhar melhor e quebrar de forma correta aqui, então fica melhor, fica um pouco mais dentro aqui desse nosso box do nosso editor de código. Eu vou até dar um zoom para ficar um pouco melhor aqui para a gente visualizar. Então, posso diminuir aqui um pouquinho também. Não tem nada muito longo aqui, então eu posso diminuir um pouco mais isso daqui. E pronto, isso é tudo que precisamos. Eu posso salvar aqui e no nosso código é basicamente isso. Então, o que ele faz? O Picture aqui, o nosso navegador no caso, ele sabe que tem essa image e sabe que tem meus sources. Então, ele analisa esses sources aqui para saber o que eu vou colocar dentro da minha tag de image. Então, se no nosso caso ele tem suporte para VIF, automaticamente ele vai carregar essa imagem aqui. Caso ele não tenha suporte, o meu navegador não suporta o AVIF, né? Ele vai pular para o WebP. Se tem suporte para WebP, ótimo, ele vai renderizar. Se não, ele cai no que seria o nosso fallback, né? O nosso porto seguro aqui, que seria a nossa imagem de PNG. Então, se nenhum source funciona, automaticamente ele cai nessa minha image aqui. Se funciona, ele só substitui esse cara por esse aqui. E para testar, no nosso caso, eu quero testar aqui em dois browsers por um motivo um pouco específico. Ultimamente no Chrome, o formato AVIF quebrou. Eu ainda não achei em nenhum fórum sobre isso, nenhuma solução, mas por isso eu quero abrir ele no Chrome e no Firefox, pois o Firefox ele está funcionando normalmente. Então o que eu quero fazer? Eu vou aqui clicar com o meu direito no index, revelar no explorador de arquivos, para ele abrir aqui para mim. E eu estou com o meu explorador aqui do lado, como você pode ver. Até uma coisa que eu já quero mostrar, eu ia deixar para mostrar mais para o final, mas eu quero falar um pouco já, que é a questão do tamanho das imagens. Se eu colocar o mouse por cima aqui da imagem de PNG, pode ver que eu tenho um tamanho de 703 KB aqui. Caso você não esteja vendo, por causa do tamanho da fonte aqui, que é bem pequeno, mas é uma imagem de 658 por 580, então uma imagem quase quadrada aí. E o tamanho dela é de 700 KB, 703 KB para ser mais exato. Aqui eu tenho a imagem WebP na direita, e como dá para ver, ela já tem 478 KB, então já é uma bela de uma diminuição. Se você está focando no caso de performance, então o usuário poder carregar a sua página muito mais rápido, já é uma bela de uma ajuda, já são quase 300 KB a menos aí. Agora a imagem de AVIF, se eu colocar aqui, ela tem 83 KB, então é realmente quase 10 vezes menor. Então eu posso dar dois cliques no index aqui, como dá para ver, ele já quebrou. Não vai exibir para mim aqui, eu quero só copiar esse cara aqui, essa URL para a gente utilizar. E aqui, se eu vir no network, eu ainda não tenho nada, eu posso dar um F5, deixa eu dar um Ctrl mais aqui, vou colocar em todos. E eu tenho a minha imagem de AVIF, pode ver que ele consegue fazer aqui a requisição. Eu tenho a minha imagem de AVIF aqui sendo carregada, mas ele não consegue exibir. Coisa do Chrome, eu não sei o que aconteceu. Mas como dá para ver, 85.4 KB, então funcionou perfeitamente aqui. Eu tenho essa minha imagem. Agora, se eu vir aqui no Firefox, eu posso colocar aqui. E aqui funcionou perfeitamente, porque no Firefox não está quebrado o formato de AVIF. Então, como dá para ver, a imagem está aqui com uma boa qualidade. Eu posso vir aqui, por exemplo, e comentar a imagem de AVIF, só para a gente ver como ela fica. Então eu posso aqui, como não tem nenhum serve rodando, né? Tá tudo na mão. Então eu dou F5, carregou normalmente. Aqui também eu dou F5 e agora carregou o WebP, 490 KB, tudo certo aqui. E é dessa forma que podemos utilizar formatos diferentes de imagem no HTML. Mas agora voltando para mais umas informações que são importantes, o tamanho eu já falei, mas como o suporte, né, dessas imagens e como a gente converte essas imagens.
Então, como criar aqui esses arquivos? Acho que é a forma mais simples que tem, sem precisar de um back-end ou sem precisar de código. Às vezes você está fazendo alguma coisa rápida ali, você não tem muitas imagens. Agora, se você utiliza, por exemplo, numa aplicação grande que usuários fazem o upload de imagem, aí provavelmente você vai ter que fazer um código para poder converter essas imagens em outros formatos e salvar aí no seu storage, no seu bucket, o que seja, onde você salva suas imagens, no seu banco de dados, dependendo de como você faz, né? Mas se não for esse o caso, você pode aqui, por exemplo, na internet, colocar PNG to WebP. Eu tenho até aqui já, ó. O Convertio, que aparece em primeira aqui, é ótimo para você converter. Você pode converter até 10 por dia, 10 imagens, mas tem outros aqui. E para a VIF, um que eu gosto muito é o site avif.io, que é esse site aqui, que você pode converter qualquer imagem para VIF de graça. Até tem aqui, né, não tem dados que são enviados, nenhum dado é enviado para o servidor. A mágica acontece no seu browser. Então, como? Se eu coloco o mouse por cima, ele fala aqui que usa Rust e o ASM para converter essas imagens do lado do cliente. Então, não tem nada no servidor aqui. E eu posso colocar minhas imagens aqui, mas o que é legal é que se eu clico nessa engrenagem, eu tenho aqui algumas opções para conversão. Deixa eu só diminuir um pouco o browser para ver um pouco melhor. Eu tenho aqui algumas configurações, como por exemplo o effort, que seria o esforço que você quer fazer. Então, quanto maior o esforço, mais comprimida é a sua imagem. E aqui a qualidade. Se você não se importa com qualidade, você pode, por exemplo, colocar uma conversão maior e colocar uma qualidade baixa, se for uma imagem que não vai perder tanta qualidade assim. Com isso, a hora que você fizer um upload, sua imagem vai ter um tamanho muito menor. Eu tenho também, por exemplo, lossless, que se eu coloco aqui, ele não tem perda de qualidade nenhuma, né? Então, meio que não importa o que você colocar aqui em cima, tanto que ele até trava, eu não consigo mexer em nada. Eu consigo o effort, mas a qualidade eu nem consigo clicar e mexer, né? E agora sobre o último assunto, que é suporte, né? Então, como a gente consegue utilizar esses formatos de imagem? Quando a gente quer checar a disponibilidade de alguma feature no browser, nós podemos utilizar o CanIUse. Então, caniuse.com, que é um site bem legal para você ver features e o que está disponível na web para você poder utilizar. Eu creio que a maioria dos desenvolvedores web já conhecem o CanIUse ou já recomendam esse site de alguma forma, mas se você não conhece, não tem problema, está conhecendo agora, é um site muito legal. E salva ele aí, porque é importante ter uma ferramenta assim, se você é desenvolvedor web. E como eu faço aqui? Ele pergunta, né? O que eu posso usar? Eu posso usar aqui o WebP? Opa, WebP. Se eu coloco, pode ver que ele já me dá o resultado aqui, ó, formato de imagem WebP. Então, qual é o suporte? Tirando Internet Explorer mais antigos aqui, né, o 11 e 6 ao 10 aqui que são mais antigos, mas todos os browsers têm suporte aqui, menos esse KaiOS, que eu nem sei que browser é esse daqui. Então, todos os browsers têm suporte ao WebP, então se o Avif falhar, pode ter certeza que o WebP vai entrar em vigor porque ele funciona. E aqui o Avif também, se eu clicar no Avif, agora nós já temos aqui o formato de Avif. Como ele é um formato mais novo, está sendo implementado pelos browsers ainda, o Chrome tem esse formato, o Firefox tem agora faz pouco tempo, o Opera também tem, e aqui o Android, Opera e Chrome Mobile, né? Então, os devices mobile tem também, até o Samsung Internet tem. Então, dá para você usar bem o Avif. E até por isso a gente trata o nosso código dessa forma, porque se ele não funcionar com um, eu sempre tenho um fallback embaixo, e se não funcionar com esse também, então eu tenho o PNG, que é certeza que vai sempre funcionar em qualquer browser. Então é isso, é dessa forma que podemos utilizar formatos diferentes de imagem no HTML, com suporte para browsers que ainda não implementaram essas tecnologias.